Após Donald Trump chamar Zelensky de ditador, o governo da Ucrânia responde que Donald Trump é quem vive no mundo da fantasia, em especial da propaganda de Moscou, da propaganda da Rússia, conforme nós observamos nos últimos dias. Agora, de maneira bem importante, nós temos que o Elon Musk também acaba mencionando que o Zelensky é ditador, por causa de que na Ucrânia não houve eleições, conforme nós já falamos aqui algumas vezes. Agora, quando nós olhamos para a imprensa nos Estados Unidos, ela retrata dessa maneira, num jornal The New York Post, trazendo a informação que this is a dictator, ou seja, trazem aí na primeira capa, conforme observamos, a foto do Putin, mencionando que este sim é um governo, ou melhor, é um governo que não respeita o devido processo legal e todas as questões eleitorais e assim por diante, conforme nós podemos observar. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2024. Antes de avançar, eu vou pedir a você que curta e compartilhe e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. São vários os temas aqui para nós abordarmos, e um deles é este dos ataques que a Ucrânia faz contra a região de Krasnodar. Então a Ucrânia atinge a região de Krasnodar em uma subestação de eletricidade. Quando olhamos aqui no mapa, nós temos a posição geográfica de Krasnodar, que é justamente no sudeste da região da Ucrânia. Então, o ataque que a Ucrânia faz contra a infraestrutura da Rússia nesta região aqui ao sul de Rostov-on-Don, que é importante região também de infraestrutura russa, que serve de, conforme nós já falamos aqui algumas vezes, de apoio logístico da invasão russa contra a Ucrânia, por exemplo, nestas posições aí ao norte do Mar de Azov, e também esta região de Krasnodar, importante para a Rússia, para colocar em disposição da guerra em infraestrutura, como petróleo, por exemplo. E a geração de eletricidade aqui abastece a região do interior do território russo nesta localidade. Eventualmente a Ucrânia faz um ataque contra esta região. E aquela conversa que os comentaram aqui ontem, porque um drone destrói uma refinaria. Sim, se o drone atinge com o seu explosivo uma bomba de combustível, isso traz explosões, e uma bomba de combustível ao lado da outra, pegando fogo, produto altamente inflamável, pode desencadear explosões, conforme nós fomos assistindo ao longo da guerra, à medida em que a Ucrânia fazia ataques contra essa infraestrutura energética da Rússia. Então, é óbvio isso. Não é um drone tirar foto, né, dessas pessoas bocós que fizeram esse tipo de comentário. Como assim um drone destrói, não é, uma refinaria de petróleo? Não é que o drone destrói. A bomba no drone, ao explodir, ela desencadeia um efeito, não é, em cadeia, digamos, dentro de uma refinaria petrolífera. Bem, então, assunto este da Ucrânia atacando mais uma vez a infraestrutura da Rússia e tal. Outro tema envolve as reportagens aí do New York Times e também do New York Post, dois jornais dos Estados Unidos, e um deles, o New York Times, diz que o Trump não quer assinar um documento do G7, lembrando que o G7 diz respeito a uma instituição supranacional criada ali no contexto dos anos 70, né, especificamente 75, era G6 e depois passou a ser G7, as maiores economias industriais do mundo naquele contexto. É o caso dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, tá? Da Alemanha, do Japão, tá certo? E também da Coreia do Sul, se eu não me engano, e depois entra o território do Canadá. Tudo bem? O G7, durante a década de 90, passou a se reunir como sendo o G7 mais um. Isto porque a Rússia passou a fazer parte do G7 mais um, a fim de discutir as questões da geopolítica e também da economia e um cenário em comum para o desenvolvimento e melhoria da economia como um todo no âmbito do G7 mais um. Mas em 2014, conforme nós observamos, a Rússia foi suspensa do G7, e a suspensão da Rússia do G7 se deu em decorrência da guerra na Ucrânia.
Tudo bem? Então, eventualmente, a guerra na Ucrânia fez com que houvesse a suspensão da Rússia deste agrupamento de países que, ao longo da guerra, a partir de 2022, destinou bilhões de dólares para a Ucrânia e reafirmou reiteradas vezes a Rússia como país agressor e destinou dinheiro e ajuda para a Ucrânia, conforme observamos. Agora, sob o governo Trump, o G7 tem ali nas declarações a informação de que a Rússia é um país agressor e o Trump não quer levar adiante esse documento, segundo noticia o New York Times, ok? Então, Trump aí não querendo tratar a Rússia como sendo um país agressor. Resta nos saber onde vai essa história, vamos acompanhar, né? Outro tema aí, no caso agora uma outra imprensa tratando um assunto pior ainda do que esse, mais delicado na minha interpretação, que é Trump quer Zelensky no exílio. Então, segundo a reportagem, o interesse do governo Trump seria ter o exílio do Zelensky, em especial na França, tá? E eventualmente o exílio do Zelensky na França, para que houvesse ascensão no poder da Ucrânia de um governante mais aliado a Moscou, mais próximo da Rússia, para que se diminuísse as tensões e eventualmente a Ucrânia ficasse sob a esfera de Moscou. Tudo bem? Então, curioso, tudo começa, em alguma medida, na década de 2010, com eleições na Ucrânia e essa discussão de que o governante tem que ser mais alinhado ou menos alinhado com a Rússia, mais próximo ou menos próximo da Rússia, em relação à União Europeia. Tudo bem? Nós tivemos ainda em 2005 uma eleição conturbada, ali na chamada Revolução Laranja. Depois nós temos na década de 2010, em especial em 2013, 2014, novamente um processo eleitoral marcado por muitos protestos, a chamada Revolução Maidan, uma série de problemas. Eleição do Zelensky, tudo bem que venceu de maneira bastante expressiva a eleição de 2019, enfim, e sob a perspectiva da pacificação do país, porém o país foi mergulhado na guerra em decorrência ali do agravamento das tensões na região do Donbass e consequentemente a guerra de 2022, conforme observamos, né? Bom, então a Ucrânia enfrenta um processo de desgaste social e político desde 2005 pelo menos, né? E onde é muito séria dentro daquele país esse debate em se aproximar mais ou menos da União Europeia, tá certo? E eventualmente a Rússia, os agentes russos dentro do país não querem que a Ucrânia deixe de ser um país sob sua influência, evidentemente. Por sua vez, também é razoável que há uma influência de países ocidentais na Ucrânia para que esse país seja atraído, por fim, para a zona de influência da União Europeia ou mesmo do Atlântico, assim chamado. São as visões aí em discussões na Ucrânia, tudo bem? Que, lamentavelmente, lançaram a Ucrânia na guerra e houve agressão russa, conforme nós observamos, que o Trump não quer chamar mais de agressão da Rússia, tá? E, por sua vez, agora nós temos essa reportagem, segundo consta lá no New York Post, de que o Trump quer outro governante na Ucrânia. Tudo bem? Para concluirmos aqui, uma observação mais simples no vídeo de hoje, o Denis Shmyhal, que é o primeiro-ministro da Ucrânia, diz que a Rússia ataca todos os dias a infraestrutura de gás da Ucrânia. Tudo bem? Então nós temos que a Rússia ataca todos os dias. A gente observa aqui, no caso hoje foram 83 drones abatidos por parte da Ucrânia, que foram lançados desde a Rússia contra a Ucrânia, por exemplo, e o objetivo russo é também atingir a infraestrutura da Ucrânia, a infraestrutura de energia, a infraestrutura usada na economia que sustenta a guerra de defesa da Ucrânia, evidentemente, tá? E aí o primeiro-ministro da Ucrânia tratando de que todos os dias eles são atacados na sua infraestrutura, e o relato que nós temos de que o ataque que foi feito contra a região de Odessa acabou afetando, destruindo ali parte da capacidade da Ucrânia de gerar calor, no caso ali, gerar calefação. Para concluirmos aqui, uma declaração de Donald Tusk, que é o governante da Polônia. Então, segundo o Donald Tusk, chega de conversa, não é enough talking, tudo bem? É tempo de agir, tudo bem? Segundo ali a mensagem que ele publica nas redes sociais. Vamos financiar nós para a Ucrânia contra a Rússia, tudo bem? Então, segundo ele está mencionando aí, os ativos congelados eventualmente da Rússia, tudo bem? Que existem na União Europeia, que estão em Bruxelas, certo? Devem ser usados como ajuda financeira para a Ucrânia. E ele fala quando agora. Tudo bem? Então ele está dizendo que é necessário pôr dinheiro na Ucrânia, apoiar
a Ucrânia para que a Ucrânia tenha condições de se defender da Rússia. E esse comentário do Donald Tusk de que os ativos congelados da Rússia devem ser utilizados pela Ucrânia contra a Rússia, tá certo? Por causa de dois fatores. O primeiro fator é que na Polônia existe essa perspectiva de que a Ucrânia não é o fim da linha, digamos assim, do Putin, de que ele vai avançar para além da Ucrânia, tá? Esse é um primeiro ponto, ali a leitura da Polônia. E o outro ponto é de que o Trump abandonou a Europa e eventualmente está na hora da Europa agir contra a Rússia, através do apoio para a Ucrânia ou pela Ucrânia, enfim, vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, reitero para você deixar o like, se inscrever no canal, divulgue o conteúdo. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.